estar aqui. Eu que digo, que what a beautiful eyes you got. Oh, thank you. So we're gonna speak in You're English? welcome. Não, vamos falar em Yeah, we português. can do it, just a little. Just a little. Não, português, português. Tenho uma boa história em relação ao português de Portugal. Quando cheguei há 20 anos atrás ao Rio de Janeiro, eu pedi um café e lembro-me tão bem, estava em Copacabana e pedi um café, se faz favor. Um café, por favor, né? Um café, se faz Sim. favor. E a resposta foi: Oi, oi menina. E eu: Café, um café. Oi menina, oi, um café, café, igual, café. Não, você é argentina. E agora, o que é que eu faço? Pois, oi, queria um café, por favor. Eu acho isso interessante você falando a respeito da língua, Uhum. que às vezes também os hispanohablantes, né, as pessoas que falam espanhol, às vezes têm dificuldade de entender os brasileiros também, mesmo quando nós temos palavras iguais, É, né? Assim, "Hã? Como? Acho que não, eu não entendi, não entendo português." são iguais, é português, claro, mas os países são tão diferentes que a língua também muda. Uhum, E eu senti muito isso depois quando eu vinha a Portugal, quando estive aí quase um ano e meio, foi muito tempo. Quando eu vinha a Portugal, as pessoas diziam: fala mais devagar, fala mais baixo. E eu, sim, falava muito aberto, muito grande, muito. Porque tínhamos que abrir um pouco mais o português para fazer a novela uhum, de Chica da Silva. Embora agora vendo a novela, porque obrigada, porque já há tanto tempo que eu não via a novela Chica da Silva. E uhum. Tiago, tens partilhado tantas cenas tão bonitas no teu Instagram, tem sido assim. Eu mandei-te uma mensagem a dizer recordar é viver, porque tocou mesmo o meu coração ver tantas cenas com a menina Graça e o Senhor Félix, a cena da mão a queimar, da menina Graça, Uhum. coisas tão fortes, mas o português eu não senti que fosse assim tão aberto ou tão diferente, até achei que era um português Uhum. antigo, mas as pessoas pelos vistos entendem bem. Sim, verdade. E falando sobre isso, Uhum. já entrando nas perguntas assim, Ah, como rapidamente, quiseres. é, eu conversei com alguns atores Uhum. da novela Chico da Silva, e eles falaram que o Avancini dava um DNA, uma palavra para os atores lembrarem enquanto eles estavam atuando. E pedia para que eles falassem sempre num tom mais baixo para aumentar a tensão, e fazer com que as pessoas que quisessem saber que o ator estava falando, que palavras era, prestassem mais atenção. Uhum. Aconteceu com você essas recomendações, no caso de Chico da Silva, Anabela? É engraçado que eu comecei a minha carreira de atriz com o Walter Avancini a dirigir-me na Viúva do Enforcado aqui em Portugal. Aqui não, lá Uhum. em Portugal. Eu estou em Londres. Isto é muito Sim. país, muito país. Então, hum, e eu acho que o Avancini conhecia-me muito bem, porque teve, quer dizer, dirigiu-me, tinha 18 anos, o meu primeiro trabalho como atriz e protagonista de uma série de televisão. E realmente ele disse-me numa reunião que tivemos todos juntos, os atores todos portugueses com ele, e o Jaime também estava connosco. Ele disse-me, falou-me num pássaro, para eu ter esta imagem física de um pássaro, por causa do saltitar do coração, e falou-me do sol, lembro-me bem do sol, do pássaro, porque isto eram memórias físicas que me ficaram, e do mel, o mel como um sabor, ou seja, como se ela é doce, e quando uma pessoa olha para a menina Graça, o que é que se vê? Vê-se o sol, Uhum. eu vejo muito o sol nela, há uma doçura mesmo quando ela está chateada, quando a irmã casa com o Senhor Félix, vi isto ontem no teu Uhum. Instagram, foi muito forte. A cara dela, quando ela desce as escadas, com aquele ar apático, quase como se a alma dela tivesse deixado de existir, mas ao mesmo tempo uma força tremenda, que depois faz com que, não querendo ser spoiler, mas faz com que o final da novela, embora seja em aberto o final dela e do Senhor Félix, seja um final tão forte. Eu acho que é um final muito forte para eles os dois, Uhum. porque fogem.
E já no primeiro trabalho que fiz com a Avancini, a personagem também fugia. Engraçado isto, as mulheres, o Avancini gosta de mulheres fortes, frágeis, gostava, agora já morreu, não é? Infelizmente, mas gostava de mulheres fortes, frágeis, mas que depois fugiam no final da história. No caso, Uhum. no caso destas duas que eu fiz com ele. Mas sim, três palavras. Para mim não foi só uma coisa, foram três, mas foi numa reunião que tivemos. Uma reunião só, sim. Então foi pássaros, Sol o sol e o e mel. o mel. A doçura. Eu bem, não pensava, já não me lembrava disto há tantos anos. Isto é ótimo, isto é ótimo. Não, porque é tão importante para um ator e para o espectador, para passar para o espectador a memória sensorial. Claro, eu gosto muito de fazer trabalho também de pensar na história da personagem, o que é que aconteceu à personagem, desde que é pequenina até agora, a este momento, o que é que aconteceu antes da cena que vou fazer. E faço sempre isto como atriz, e há 20 e tal anos. Se calhar não fazia como faço agora, mas fazia de outra maneira, mas fazia o mesmo. Eu, sempre antes de entrar em cena, eu lembro-me que se era uma cena em que eu tinha que estar muito nervosa e eu mexia-me muito para ter coisas no meu corpo vivas em relação a esse nervosismo, a respiração, que era uma coisa que o Avancini também falava muito. Ele realmente foi o meu mestre de representação, porque dirigiu-me nestes trabalhos tão importantes. Outra coisa que ele dizia muito é: busca no olho, minha filha, busca no olho. Esta coisa que busca no olho. E é tão interessante porque, sobretudo em câmara, bem, nós agora estamos aqui numa câmara, estamos em duas câmaras, estás Uhum. aí. Os olhos são muito importantes, são o espelho da alma, e numa câmara os olhos ficam tão grandes. Ainda por cima eu tenho uns olhos muito grandes. Então, às vezes, quanto menos faz, basta um pensamento e pronto, e já está feito, não é preciso muita coisa. E eu buscar no olho tinha a ver com a respiração e com esse pensamento, o que é que está, o que é que esse ser humano, o que é que esse ser humano, o que é que essa alma está a viver. Não a Anabela a pensar o que é que ela está. Não, às vezes. E a menina Graça tinha muito isto, porque ela estava sempre tão sozinha, tão infeliz, tão triste, tão nos seus pensamentos, nas suas emoções. Mas é incrível que foi tanto tempo de trabalho que eu às vezes bastava-me sentar no cravo, era automático, eu sentava-me no cravo, fazia assim e começavam as lágrimas a cair e eu virava-me, eu lembro-me também disto, virava-me e era como aquele peso era o amor que tinha por ele e o peso daquela condição feminina, mais do que ela não odiava a irmã, ela não era sentir a condição delas, não há nada a fazer, é o que ela só faz no final, que é fugir. Ela também foi um exemplo de resignação, né? A todo momento ela colocava os valores da família em primeiro lugar e pensava até mesmo no bem-estar da própria irmã à frente do dela, mesmo amando o senhor Félix. Sim, Era um exemplo. porque isso é educação na altura, não é? A educação, a condição feminina era casar, tanto que a irmã é obrigada a casar porque é a mais velha. E se a mais velha não casa, se a mais nova casa antes da mais velha, a mais velha vai ficar para ti, ou seja, não vai querer, não vai ser casada, vai ser muito difícil casá-la. E ainda por cima, na condição em que eles estavam refugiados, não é? Num país que não é o deles, eles próprios já a família a fugir por serem judeus. E sim, e a menina Graça realmente tinha um coração de mel, ainda tem. Há muitas pessoas ainda a vê-la. Ela está viva, ela está no meio de nós. Verdade. Não, Uma a coisa personagem é interessante, linda. desculpa, pode Não, continuar. desculpa, é só isso, é só isso. Eu li um comentário, né, que quando eu estava colocando seus posts, uma pessoa colocou que foi o Moisés J. Sivan. Ele descreveu a personagem da Uhum. seguinte forma: a menina Graça representava em Chica da Silva a sinestesia, uma figura de linguagem muito comum no barroco.
Além, claro, da figura da mocinha pura e ingênua, uma representação das princesas clássicas dos contos de fada. Você concorda com essa É, descrição do sim, Moisés? completamente. A princesa, a santa, as rainhas que viram santas, hum, a menina romântica que lê, prepara-se para o casamento, depois apaixona-se por o homem que os pais arranjam, ou não, normalmente também não se apaixona, pode até arranjar um amante quando vira rainha, qualquer coisa assim estranha. Não é? Não é verdade, há tantas histórias de reis e rainhas, eu adoro reis e rainhas e princesas e príncipes. E contos de fadas também tem muito a ver com os contos de fadas que ouvimos quando somos crianças. Sim, embora o que eu gosto na Menina Graça é aquela rebeldia dela. Eu acho que ela é muito brasileira nesse sentido. Eu senti, ela adorava o calor, ela adorava o ter a peruca fora do sítio. Por ela eu acho que ela andava descalça, ela era. E eu como agora pensando na minha adaptação ao Brasil, embora obviamente Portugal está muito relacionado com o Brasil e temos muitas relações, mas eu adorei estar aí. Eu senti que o Brasil era, não sei, eu olhava às vezes, fechava os olhos e abria os olhos e imaginava os índios e imaginava tudo cheio de floresta e, sabes, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo na grande cidade, nós estivemos em Belo Horizonte, em Ah, minha cidade! a sério? Ai, adoro, lindo demais. Ouro Preto, Diamantina, foi aí que fizemos o início da novela. Então imagina começarmos assim exteriores, fizemos muitos exteriores aí, lindo, Ouro Preto, muito bonito. E, e- e então sente-se muito aí a natureza. Depois fiz uma viagem de autocarro, um pouco louca, uma viagem maravilhosa até a Amazónia, até a Chapada dos Guimarães, muito perto da Amazónia, e foi uma viagem incrível que eu fiz de bus, de ônibus, e depois dava aulas na favela do Vidigal também, então ia de ônibus para a favela do Uau! Vidigal. Aham. Eu era como uma brasileira, andava com as minhas sandálias, pé descalço. Portanto, eu adaptei-me muito bem ao Brasil, muito, muito bem. O folclore brasileiro que eu amava demais, boi bumbá, bumba meu boi, reis de boi. Eu andava sempre a estudar o folclore brasileiro e a cantar e a dançar. E sobretudo na favela do Vidigal aprendi imenso e dava aulas de teatro aos meninos do morro do Vidigal e Tudo isso fazendo xica, aham, Anabela? tudo isso. Como assim? Então você não tinha um dia de férias, né? Um dia de folga. Bem, Mas sua folga era sair para viajar e conhecer outros lugares, conhecer mais a cultura do país. sim, eu sempre que eu penso nessa altura da minha vida, eu sinto que estive a trabalhar, mas era como se estivesse de folga o tempo todo, porque eu Uhum. estava a viver tanto, tudo, era tudo tão, tão forte, intenso, bonito o carnaval, e fui com a Lídia Franco, eu e a Lídia, fomos convidadas a Uhum. sambar, experiência mais incrível da minha vida. Tudo, estar num sambódromo, estar no local onde constroem as coisas do carnaval, ensaiar os ensaios, depois sentir a terra a vibrar no dia do sambódromo, assim, uma sensação, uma coisa, os tambores, o som, as canções, bem, foi tudo incrível, incrível. Grande experiência, sim, mas não me sentia propriamente a trabalhar, porque também adorava sempre que ia gravar. Eu não me lembro o único dia em que eu ia gravar em que eu sentia nervos, ou em que eu sentia tantas cenas. Era sempre tudo muito equilibrado. Lembro-me de grande espanto, uma grande cidade cinematográfica. Quando cheguei à cidade cinematográfica que construíram, tudo aquilo que vocês veem, a primeira parte fizemos exteriores, mas depois fizemos numa cidade cinematográfica, tudo construído, um grande estúdio ao ar livre. Primeira vez que eu vejo assim um grande estúdio. Foi a segunda telenovela que eu fiz na minha vida. Nunca tinha feito Sim. telenovela. A primeira foi aí, também no Brasil. Foi. Como é que se chamava a primeira? Não me lembro. Oh, não me lembro. Era com Marília Sua primeira Pera. novela? Era com Marília Pera.
O Betty Faria, o campeão. campeão. Ai, não me lembrava. Foi pouco tempo, foi 4 meses só. E depois eu estava numa peça de teatro, fui ver uma peça de teatro. E eu lembro-me também, eu levantei-me na peça de teatro e vejo a assistente do Avancini, que trabalhou comigo aqui em Portugal, olha para mim, Anabela, você está cá? E eu, sim, estou aqui. Não está brincando? Eu não estou cá, estou. Vou já falar com a Avancini, você é aquela personagem que a Avancini quer. E eu, ok! E pronto, e foi assim. Então, é incrível como está tudo escrito para nós. Muitas vezes pensamos que temos que ser nós a fazer ou que temos que ser nós a puxar pelas coisas. Não, estava escrito, tinha que ser. E depois foi. E só não fiquei mais, nem sei bem porquê. Acho que depois vim a Portugal no final e tive logo uma série de convites aqui não lá, em Portugal, e pronto, e fiquei. Uau, que história. Ouvir você falando, contando a história, dá a impressão que as coisas tudo aconteceram ontem, Anabela. É muito interessante. Ah, Aí, à medida que pois você é, vai falando, pelo menos para mim, vem uma, sabe, uma visão das que você está falando, como se os sentimentos ainda estivessem tão fresquinhos como se fosse realmente ontem. Isso é muito interessante. sim, há coisas que eu não me lembro bem. Eu estava vendo várias cenas que tu puseste no Instagram e não me lembrava aquela cena da mão a queimar, eu não me lembrava dessa cena. E claro, depois lembrei, mas eu cantava bem, eu cantava Isso que eu ia te bem. perguntar, você ainda canta, não é? Eu Porque... canto, mas eu cantava bem. Gente, que afinada. Que maravilha! Não, e depois lembrei que fui eu que propus cantar, como ela tocava cravo, fazia sentido ela cantar. Normalmente as pessoas que tocam cantam. Eu não toco cravo, mas não toco cravo. Aquilo foi tudo ensaiado, a maneira de pôr os dedos, depois tinha aquele balanço, mas eu acho que se acredita bem, eu acho que se acredita. E a música é muito bonita, portanto acho que sim. Eu acreditava. Uma coisa, uma coisa que o Jaime Periatti falou comigo em live é que, a princípio, vocês não sabiam qual que era a música. Vocês fingiam que a música estava tocando, e você não ouvia nada, Ai, a música do Cravo. sério, não me Depois lembro que vocês disso. foram ouvir, quando vocês foram assistir a novela. No seu caso foi assim também? Você só conheceu a música Juro. depois que você fez a cena? A Ai, cena? não me lembro disso. Eu lembro-me de ter umas aulas com alguém, não lembro quem era, mas ter aulas de postura, de dedos. Nessa altura eu lembro-me de ouvir uma música para conseguir, sabes, fazer um ritmo e havia qualquer coisa assim. Lem- Ah, então se você tinha uma música. eu lembro-me Ah, não, de não, ouvir perdão. uma música. Acho que é porque ele falou especificamente porque quando ele estava com a Rosa Castro André, que era a Ah, Joaquina, eles tinham que fingir que estava tocando a música e não estava. No seu caso, você ouvia uma música enquanto sim, você tocava sim, sim, no sim. cravo. Porque as cenas eram feitas em alturas diferentes, não é? Eu quando estava a É tocar, verdade. eles não estavam lá. Eu acho que, A fazer. eu acho que, não sei não. Eu podia estar e a coisa aí, não sei. Não dou a minha mão outra vez. Não dou não. Minha mão está aqui. Não, impressionou-me muito, e isso era uma coisa também que eu achava incrível, que é a parte da caracterização e do guarda-roupa. Eles tinham um guarda-roupa gigantesco, aqueles vestidos enormes, tanta roupa, tanta peruca, imagina um armazém gigantesco com perucas por todo lado, e a caracterização muito boa. A mão está tão realista, eu costumo olhar para a Uhum, mão sim. e pronto, e gosto, aquilo que eu sinto quando vejo as cenas em que eu estou a sofrer ou a chorar, sinto que é muito verdade, que é muito verdadeiro. E, e emocionei-me a ver. Agora sinto-me um pouco como público, já não como, se calhar na altura se visse, era a atriz a ver, agora sinto-me um bocado como público. Esta cena, então estava assim tocada e emocionada com ela. Acho que são cenas muito
muito tocantes, não é? Acho que as pessoas gostam tanto também por causa disso, não só da menina Graça também. Eu vejo que há muito amor e carinho pela menina Graça, mas aí pelos portugueses e mas toda a novela, não é? Toda a novela tem esta verdade, esta respiração que o Avancini, a Thaís Araújo, eu lembro-me da Thaís estar constantemente neste balanço do peito dela, e o Jaime, alguém perguntava aí no Instagram, e eu achei graça à pergunta, se o Jaime cheirava mesmo mal, que eu achei o Sim, máximo. Janderson Adassa. O Adorei essa Janderson tá aqui. pergunta. Ai, Janderson, está essa lá. pergunta, ela vai responder agora. Não é que eu adorei. Eu, eu fiquei assim, eu acho que não me lembro. Não, não me lembro. Já me tomava bem, acho eu. Não lhe perguntava, não é? Mas não me lembro dele cheirar mal. Agora, a caracterização era tão boa, tão bem feita, porque às vezes vemos coisas de época em que as pessoas estão muito limpinhas, faz-me uma impressão, mesmo trabalhos de Hollywood e Uhum. grandes produções, em que de repente vês assim uma coisa de guerra e estão todos impecáveis, não é? Tipo, yeah, uau! Vieram da guerra, mas estão muito bem. E ele estava realmente. Havia sempre alguém, quando nós andávamos no meio do mato, a fugir, havia sempre alguém a sujar, sempre alguém a pôr qualquer coisa. E eu lembro-me de estarem constantemente agarrados a ele, a porem-lhe, para além de ele ter uma série de coisas, o cabelo, assim, uma série de coisas que ele tinha. Estavam completamente o tempo todo a rodeá-lo. Eu às vezes até pensava que a mulher estar suja, mas eu acho que era a menina Graça, que também queria estar suja como ele. Uh, e sim, e isso era isso que ela amava nele, não é? Também a representação da, da natureza, que aquele homem é natureza pura e ao mesmo tempo são dois corações iguais. Ele é tão belo como ela, é tão generoso, tão puro, inocente, Sim, porque eles são os dois puros, inocentes, duas criaturas, dois seres do universo, são duas pessoas muito iguais, não é? São mesmo almas gêmeas. E eu acho que isso também é o que toca, esse encontro. verdade, verdade. Eram personagens muito puros. Eu Uhum, quero aproveitar esse tempo, Anabela, para agradecer a Luciana Galindo, que enviou uma pergunta com relação ao figurino que você já respondeu. uhum. Então, só para eles saberem, senão falam assim, eu mandei a pergunta e você não falou. Então, é porque a Anabela já respondeu. E também o Norberto Galarim, que mandou uma pergunta falando o que ele gostava e o que ele detestava em seu personagem. Tinha alguma coisa que você detestava na Menina Graça? Ah, Que o que você gostava, você já falou. sim, é verdade. Houve uma altura, como era uma novela, como toda a novela, há um tempo na novela em que tem que ser estendido, tem que se fazer tempo. Um pouco isso, tem que se fazer tempo. Não é que seja uma coisa mal em novela, faz parte da telenovela esse fazer tempo. E nesse fazer tempo, a minha personagem, a Menina Graça, estava sempre a chorar. E a tocar cravo. Foi muito. Para mim, houve uma altura em que. Mas eu acho que também era a personagem, ela já não aguentava aquilo, ela que precisava de rebentar, de explodir. E isso foi uma coisa que eu. Esse sofrimento dela estava-me. Houve uma altura que, como atriz, já me estava a incomodar, queria outra coisa nova, queria que acontecesse alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, quando olhava para o novo guião que vinha e via, tipo, sei lá, uma coisa, qualquer coisa diferente, então ela não vai chorar? Havia uma dúvida em mim. Não, é sério, como nós nunca sabemos o que vai acontecer. Novela a telenovela que é incrível, e sobretudo quando está ao mesmo tempo que o público está a ver, que era o caso, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Ninguém. E isto, para um ator, é incrível, é quase como estar no teatro, não é? Depende do público, depende do que o público vai sentir, portanto, tudo pode acontecer. E a minha expectativa era muito grande, ao mesmo tempo eu queria que ela deixasse de tocar cravo, porque estava farta de chorar, mas não queria, porque não sabia o que é que vinha aí, de anão, do desconhecido, o que é que vem aí. Mas eu depois gostei do final.
Embora ela também chorou no final. Eu vi nessa cena que Uhum. você pôs há 2 dias, ela a chorar imenso, a despedir-se da irmã e a chorar. E eu, oh, coitada, até aqui ela chora. Engraçado. Mas não me lembro assim mais coisas que eu não me lembro. É interessante você falar disso, que também o público, eu acompanho alguns comentários, tanto no YouTube quanto aqui, no Uhum. Facebook também. As pessoas ficam assim, eu cravo de novo, não aguento mais esse cravo, para de É, tocar esse não é? cravo. Não, é verdade, é muito É, cravo. Havia uma altura que. Exatamente. É muito. E eu via a cena do. Mais um cravo. Mais um. Para mim não era o cravo. O problema não era o cravo, era mesmo o sofrimento. uhum. E era o viver assim para sempre, não é? Porque essa era a coisa, ela vai estar assim para sempre, ela vai viver assim. Eu estou a beber chá porque estou em Londres, não é? Está frio. É a terra do chá, aproveite. Está um frio. Isto devia ser verão, um frio. E aqui tem um calor, Anabela, você não imagina, todo, sim, me aguentando. Tem uma luz aqui em cima de mim, mas Ah, vamos lá. Você é ator adorava, agora. adorava. Está a quantos graus? Quantos graus? Desculpa falar do tempo. Quantos? Ai, eu não sei, deve estar quase uns 27 por aí. Pra mim tá muito calor, porque tá tudo fechado aqui, né? Ai, que bom, que maravilha. Ok, mas talvez, lembrei-me de outra coisa que talvez eu não gostasse tanto. Em relação à roupa, havia qualquer coisa que me aleijava. Eu não me lembro bem o que era, mas Partilho? se calhar o espartilho, havia qualquer coisa de vez em quando ficava assim, que me cravava no umbigo. Uhum. Lembro-me que havia qualquer coisa muito desconfortável, mas eu não usava sempre isso. Então não era o tempo todo que. Não era uma coisa que me tenha marcado. Lembrei-me por causa do estarmos a falar do guarda-roupa, do figurino, e isso provavelmente os partilho. Não me lembro. Achei interessante no último vídeo que eu coloquei de bastidores, vocês indo almoçar e vocês com aquela roupa e o Opa, sol, assim. adorei! Onde é que você descobriu aquilo? Que tesouro! Que Foi o tesouro! Fernando Vieira que gravou na época, que fez o Dragão Bonifácio. Lindo! Que tesouro, meu Deus! Ele, muito lindas as imagens, né? Lindo! Eu quero você tranquila lá, sentada, como se nada, aquele monte de roupa e a peruca. Eu falei, gente, por que ela pelo menos não tira a Agora peruca? eu vou contar Não um tá segredo. Vou contar um segredo para vocês todos. assim. Então, eu na época, eu sou muito míope. Tenho muita miopia, sobretudo neste olho, mas nos dois. Então eu não vejo nada sem. Neste momento tenho lentes de contacto e na altura usava e uso uns óculos muito grossos. E eu, para trabalhar, na altura, 23 anos atrás, ou 25, 23, 25, 20, já não sei, 20 e tal, 25 anos. 25 anos atrás, eu não usava nem lentes de contacto, só usava uns óculos muito grossos. E tinha partido os meus óculos, portanto, estavam colados com fita cola, fita adesiva, e eu tinha vergonha de andar com os óculos de fita adesiva. Então, eu vou muito devagar com o meu prato de comida no vídeo que você pôs, e eu não estou vendo nada. Então, eu, na altura, não via nada, eu tinha que andar muito devagar. Eu ia assim muito devagar, muito tranquila, para não cair. Esse é o segredo. Você sabe que eu soube que você era míope pelo Rafael Constantino. Ele é um seguidor aqui da página Ai, e ele é cabeleireiro. Ele é de Portugal, sim, de sim, sim. Lisboa. Uhum. Você conhece ele? Relembra? Uhum. Não. Não Ok. me E lembro. ele contou que ele fez o Desculpa. seu cabelo, você estava Um numa bocadinho sessão de de fotos, limão, desculpa. e ele falou que você Uhum. utilizava óculos tipo tampo de garrafa. Completamente. Então imagina o que é eu andar. Não, e partiram-se, não sei porque eles partiram-se na altura. E eu não tinha forma de. Não sei porque não arranjei outro, ou não tinha o meu oculista lá e não tinha a minha graduação. Então eu andava sem ver nada e trabalhava assim, muito miúpe, mas trabalhar é mais fácil. Há muitos atores que são miúpes e que preferem até não usar lentes de contacto e trabalhar, sabes, com a imaginação e com aquela. Mas eu prefiro trabalhar com lentes de contacto e ver bem os olhos dos colegas e o chão que piso, que eu acho que era o que eu estava ali a tentar fazer. Coitadinha de mim. Mas, e muito novinha, muito querida, muito novinha. Uhum.
todos nós, a Lídia, o Sim. António, maravilhosos, gosto tanto da Lídia, ficámos muito amigas desde aí, muito, muito amigas. E a Rosa, falo menos com ela, mas acho que todos nós criámos uma, falo menos, quer dizer, estamos em contacto assim por redes sociais, mas Sim. não voltámos a trabalhar juntas. Eu não sei se ela continua a ser atriz ou se é só psicóloga, sei que ela tirou o curso e é psicóloga, mas o António encontro com ele muitas vezes. O Jaime viu no teu Instagram, já não vi há muito tempo, ainda tenho tantas saudades dele, tão querido, sempre igual. E uma pessoa que sabe muito e muito inteligente, muito atento, muito generoso, porque para ser um bom ator é preciso ser muito generoso e atento e estar com os sentidos todos alerta. E ele estava sempre, e isso e ensinou-me muito. Eu lembro-me na altura, eu às vezes ficava a olhar para ele, quase como a investigar como é que ele fazia aquela transformação, porque ele transformou a maneira de falar, a maneira dele andar, a forma como ele andava, a forma. Era outra pessoa, Uhum. sim, a fisicalidade dele, fantástica. E isso é uma coisa que eu adoro como atriz, e às vezes uma pessoa não tem a oportunidade para fazer essas transformações e o Avancini deixava-nos voar, deixava-nos transformar e queria mesmo que nós fôssemos outras pessoas. E isso é espetacular. Verdade. E aproveitando também novamente, eu quero chamar a atenção aqui que o Menezes Genildo e o Janderson mandaram perguntas falando sobre como era a sua relação com o Jaime Periade. Você acabou de responder agora. Porque Oh, se não falar uau! depois, eles já estão aqui no comentário. Quando vai fazer a minha pergunta? Não, tão Gente, eu querido. estou vendo Eu aqui. estou a ver aqui Então ela já os respondeu. coraçõezinhos deles. Oh, Sim, tão, eles estão tão subindo bom. assim, ó, Obrigada. rapidamente. Que O pessoal maravilha. te ama. Olá! Tantos corações. Adoro. É, algumas pessoas não sabem, eu coloquei Uhum. nos créditos dos posts da live, mas essa live ela só aconteceu porque o Paulo ele fez a mediação entre nós dois. Então eu quero muito agradecer ao Verdade. Paulo, que é um seguidor da página. Foi no meu Ele dia de ficou lá anos, foi no meu conversando dia com de anos. você. Ele foi muito esperto, ele no meu dia de anos entrou. E isto é Ah, assim, eu já seguia a página, a tua página, a página da Chica da Silva já seguia. Mas ele, no meu dia de anos ele fez assim um comentário muito lindo e depois disse, como é que é? E eu, ok, pode ser, agora vamos a isso. achei ótimo. E eu queria convidá-lo para entrar na live, né, e Claro. fazer uma pergunta para você. Pode ser? Well done. Então, Paulo, Vamos. você está aí. Agora, this is your turn, é sua vez. Ai, também há pessoas que falam espanhol. Olá, como estão? Sim. Bem-vindos a Mandei o todos. convite para o Pois Paulo e ele é, está vindo há aí. muitas pessoas na América do Sul que veem a novela. Olá! Tudo bom? Oi! Tudo Oi, bem, Paulo? Paulo. Tudo bom, prazer estar com vocês aqui na live, tá? Oh, Tá dando obrigada. pra ouvir bem aqui pelo som? Não tá Está? nenhum barulho? Tem um barulhinho. Uhum. Deixa eu Um pequeno desligar o barulhinho. ventilador aqui rápido. Ok. Tem assim um ruídozinho. Agora tá Bem, ótimo. eu tenho aqui um anjo. Tenho aqui agora que estamos a falar. Deu certo? Tá melhor o áudio? Perfeito, Sim, agora tá ótimo. perfeito. Então, o Paulo, como eu falei para vocês, ele fez essa mediação juntamente com a Anabela, então por isso estou chamando ele para a live, para que ele possa compartilhar uma das perguntas para ela. Esse é o seu Uhum, momento, Paulo. Então, a princípio eu não imaginaria que eu participaria da live, né? uhum. Então, Estás é uma honra nervoso, para estás mim, nervoso. demais. É uma honra para mim. Eu acompanhei a novela na época, eu tinha 6 anos de idade, nem sabia se podia assistir ou não, porque a novela já era com um tom muito forte, né? Uhum. Mas ficou na minha memória, eu vim reacompanhar a novela na época, no ano de 2005, quando foi reprisada aqui no Brasil, e virei fã completamente, né, da novela. E Boa. fiquei feliz por poder mediar essa live aí entre a Anabela Teixeira e a página da Chica da Silva. Que Prazer para todos lindo. vocês. Então, eu queria Obrigada. fazer duas perguntas, né, selecionadas aí pelo Thiago para a Anabela, Uhum. que foi como foi o último dia de gravação na novela Chica da Silva para você? Uau.
E Não faço tem uma ideia. perguntinha que é acoplada com essa daqui, que é tipo, você guardou alguma lembrança desse dia? Tipo, alguma foto, ou alguma parte do figurino? Ou somente ficou na memória todo esse período de gravação que você participou na novela? Uau, que pergunta incrível. É uma excelente pergunta. Embora eu não tenha resposta para ela, porque não me lembro do último dia, não me lembro mesmo. E em relação a ficar com coisas das personagens, eu nunca fico, porque roupas, quando é contemporâneo, trabalhos contemporâneos, eu não consigo vestir roupas das personagens. Não sei porquê, não consigo. Tipo na vida real. E, e em relação a ela, eu podia ter, não é contemporâneo, podia ter ficado, mas não fiquei com nada, mas fiquei com muita coisa do Brasil. Trouxe tanta coisa do Brasil. Isso trouxe muita música, muitos livros de teatro imensos, imensos. Um, um livro, A Arte Secreta do Ator, do Eugênio Barba, um livro de antropologia teatral, mais uma vez falo do folclore, folclore neste caso relacionado com o teatro. E, havia muitos livros no Brasil, há 20 e tal anos atrás, que não haviam em Portugal, não havia aquelas traduções em português. E então eu comprei tanto livro e tanto livro relacionado também com o cinema, do Fellini que eu amo, biografias de atores que eu adoro. Então vi assim muitas máscaras indígenas que eu comprei também na Amazónia. Um banco em madeira que eu comprei também na Amazónia, que é um pássaro, que isso para mim é é o meu tótem da sorte. É um banco lindíssimo, vermelho e castanho, e um pato que eu tenho para pôr a fruta, que também é toda em madeira. Ou seja, estas são as minhas. Depois, outras coisas mais espirituais, um anjo que eu adoro e que está sempre comigo, sempre que eu viajo, anda comigo. Estou a olhar para ele neste momento, está ali. Uhum. Enfim, coisas assim muito simbólicas e mágicas e que estão comigo até hoje, neste momento. Como te estou a dizer, tenho aqui é um boneco, obviamente, em cerâmica, mas está sempre comigo, sempre que eu viajo, ele vem comigo. Portanto, o Brasil está sempre comigo nesse sentido. Tenho sempre coisinhas mágicas que estão relacionadas com o Brasil. O último dia não me lembro. Não me Tudo bem, lembro. acontece. São 25 anos, né? Nossa, muito tempo. Mas sabes que. Eu não lembro o que eu fiz há 25 anos Não, atrás. mas Mas de lembrança da novela nenhuma foto, nada que te lembre desse trabalho tão maravilhoso que foi a novela. eu tenho um dossiê com entrevistas que eu fiz na Ilha da Caras, a revista Caras tem uma ilha aí no Brasil, então eu fiz uma entrevista lá, foi uma coisa assim chiquérrima, foi muito bonito. Eu senti-me assim, uma princesa no meio da ilha a tirar fotografias, toda contente, foi bom. E agora. Tenho essas fotos, tenho outras que fiz no Vidigal, com umas andas, que eu tinha umas pernas de pau, levei as minhas pernas de pau para o Brasil, dentro da mala, e dava aulas de teatro e aulas de pernas de pau, lá no Morro do Vidigal. E fiz uma entrevista com eles no Nós do Morro. Fiz assim várias entrevistas e tenho dossiês com isso. Mas mas há pessoas que se lembram do último dia? Há atores que se lembram? Eu acredito que sim, Sim. tem muitos atores que É! também circularam Uau, que eu se acho lembram isso disso. incrível. Mas há atores que se lembram Paulo, do oi. texto de teatro que fizeram há anos e eu não. Não Acontece. sei. O Paulo também tinha uma pergunta com relação à rede manchete, Paulo. É como a gente não falou isso Isso, no início, se você quiser fazer nesse momento. quero sim. Para você, Anabela, como Hum, foi trabalhar na Rede Manchete, que era a segunda colocada, ou terceira colocada na época, perdão, uhum. e que a partir da novela, Chica da Silva, voltou ao patamar de segundo lugar, de mais assistidas no Brasil. Como foi esse impacto de trabalhar na emissora e fazer a novela? Foi incrível, porque as pessoas reconheciam
na rua, abraçavam, vinham ter comigo e como estava a dar ao mesmo tempo e toda aquela... Eu falei na entrevista da revista Caras na altura, mas foram muitas entrevistas que eu dei na altura para os jornais, e as pessoas reconheciam-me na rua e vinham ter comigo e abraçavam-me e estavam e o Brasil é muita gente, o Brasil é muito grande. Não é um país como Portugal com 10 milhões, é um bocadinho maior. Então é carinho, carinho, e as pessoas gostavam, não era uma personagem má, tive essa sorte, era boa, então as pessoas queriam estar comigo, isso foi muito bom. A Manchete tratava-nos muito bem, nós éramos muito bem tratados, sei lá, as condições eram boas, iam-nos buscar ao hotel e depois havia umas festas, lembro-me de haver uma festa com a Giovanna Antonelli, ela fez uma festa de anos assim muito, muito gira e eu acho que a Manchete também estava de certa forma envolvida, portanto lembro-me de serem todos muito carinhosos, quando havia qualquer coisa especial traziam-nos umas prendinhas assim, umas caixinhas, muito queridos, mas também me lembro que depois passado outra novela, a Rede Manchete acabou. Eu já não estava lá no Brasil, mas acabou, não é? Já não há. Na metade da novela, né, no caso. Eu não sei, como é que se chamava a outra novela? Foi uma nova Acho que novela? a última que acabou quando a Manchete acabou, que parou na metade da novela, foi A Brida. Foi uma obra baseada no livro do Paulo Coelho. Que foi a seguir à Chica da Silva, verdade? A seguinte Chica da Silva foi Mandacaru. Mandacaru. Ah, ok. Essa foi um sucesso também, mas a seguir então é que acabou. Enfim, fiquei com pena da Manchete acabar, não é? Todos Mas, nós, né, no caso. sim, eu acho que realmente a Globo tem um poder. Eu nunca trabalhei para a Globo, mas também acho que tratam muito bem os atores e é uma grande indústria, não é? Cinematográfica também, não é só novela, fazem cinema, teatro, se não me engano, também. Acredito que O sim. Paulo, estás a ouvir? Estou a ouvir. E, e- sim, é bom haver sempre competição. Competição é saudável, não é? Haver outra Globo é que eu acho que se calhar é um bocado complicado, mas eu não sou brasileira, não sei bem como é que as coisas são aí, não é? Mas ver uma Manchete, que era uma grande produtora, e haver. Mas há uma outra em São Paulo, como é que se chama? SBT. SBT, exatamente, SBT. Essa também é forte, não é? Também é Sim. forte. Também. Enfim, Que foi a que reexibiu o Chica da Silva no ano de 2006. ok. 2005. Foi SBT. Foi o SBT. Mas a Chica da Silva tem dado várias vezes ao longo dos anos, não é? Não foram só duas vezes, foram várias. No Aqui no Brasil, só Brasil, foi duas só uma. vezes. Só duas? Reprisada com. Ok. Então passou foi na América do Sul, porque eu tenho pessoas da Argentina que falam imenso sobre a novela. ah, Argentina, deixa-me ver, Uruguai. A Chica da Silva tem passado em muitos, muitos países da América do Praticamente Sul. em toda a América Toda a Latina. Ela América passou Latina. basicamente nos canais a cabo, como Passiones, como você viu as imagens, que são bem em HD, né? Sim, E sim. em vários outros canais também. Em praticamente toda a América Latina, a novela passou e foi sucesso de E audiência. E foi, continua passando, dependendo, né, E foi dos dublado, canais foi aí. dublado, foi dobrado ou foi com a língua original e com legendas, não sabes? Foi Aqui no Brasil? dublado Dobrado. pelo estúdio Etc., um estúdio venezuelano. Por Entonces volta de que 97, 98. Menina Graça habla español, ¿verdad? Sim. No con mi voz, pero debe hablar. Adorava ver, adorava ver a Menina Graça. Paulo, eu quero te agradecer pela participação nessa live. E se você tiver algumas palavras, rapidamente, para falar para a Anabela, aproveite o tempo, rapidinho, por favor. Aproveita. Quero agradecer pela live também, né? Quero agradecer por ter conseguido intermediar esse acontecimento. E quero desejar que a gente passe por essa pandemia assim muito rápido, que a gente volte a conviver, a se abraçar. E Sim. que
Eu desejo muita sorte para você, como para todo mundo que está participando dessa live aí. Para ti E também. obrigado. Obrigada eu. Muita sorte, muita saúde Nós e agradecemos. muito amor. Paulo, um abração meu aqui, virtual. Tchau para todos vocês. Tchau, Paulo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Ah, que Ana, maravilha. continuando o nosso bate-papo, Sim. você viu que tem muitos fãs, não falta Ah, coração para você. pois é, Antes da gente tantos terminar, nós temos corações, que falar claro. das cenas, Ana. Ana, Da, tem da? muitas cenas suas, Sim. eu gostaria de falar pelo menos de algumas, Uhum. o que você lembrar, né? Vamos forçar Ok. sua mente aí, Oh, meu lembrar de Deus. alguma O delas. último dia da novela. Parece tipo o teste de português. Uma das cenas suas mais esperadas é a cena do beijo com o Jaime Periardi. Então ficou a novela toda. Ah, me dá um beijo. Ah, não, nós temos que nos casar. Ah, Uhum. mas a gente não vai se casar porque eu tô casado. Ah, não é o momento. Ah. Como foi finalmente essa cena que vocês deram aquele beijo, que ele ia, né, ter uma turba ali, junto com os revoltosos, ele achava que ele talvez poderia morrer, e você aceita o beijo. Uhum. O que é que você quer saber? Ao certo. Como é que foi a cena? É porque ela foi muito esperada, né, pelos telespectadores. Uhum. E o beijo foi bem dado. E foi bem filmado, porque eu acho que não é fácil filmar beijos. Não é fácil. Porque são cenas normalmente em que tens de estar muito perto dos atores para ser e ao mesmo tempo tem que ser bonito. Não é fácil filmar um beijo. Para os atores, é quase todas estas cenas de intimidade são muito coreografadas. Eu sei que para fora, e não gosto de quebrar a magia, não gosto, mas a verdade é que normalmente estas cenas de intimidade não têm nada de íntimo. Há uma equipa enorme a olhar. Claro que quando são cenas que envolvem os atores estarem nus, há sempre muito cuidado em relação a isso, mas há sempre pessoas a olhar, não é? Há sempre uma equipa ali. Estas cenas íntimas são vulneráveis, obviamente, são mais sensíveis para os atores, e como as cenas de choro também são vulneráveis, uma pessoa sente-se mais exposta e tem que se entregar também de outra maneira, mas eu e o Jaime também já nos conhecemos há muito tempo, não foi no início, ainda bem que não foi no início, porque às vezes começa a novela e começa com um beijo, e começa com uma cena de intimidade fortíssima, e isso é tão difícil, às vezes com atores que não se conhecem, ou seja, nós os dois já nos conhecíamos, já éramos amigos, já éramos colegas, era tão fácil falar sobre as coisas, não era tão fácil dizer o que é que a ti te incomoda, ou se não te incomoda, ou o que é que preferes, e eu lembro-me, nessa cena, de, lembro-me de estar muito presente, que isso às vezes para um ator é muito difícil, mas lembro-me bem de ouvir os pássaros, de sentir o cheiro. Afinal cheira bem. Não sei quem é que fez O aquela pessoal está pergunta. insistindo nessa pergunta. Gente, o Jaime Periade é um lorde. Com Gente, ele certeza ele cheirava cheirava bem. muito bem. Gente, eu lembrei. Eu lembrei, agora mesmo, juro. Eu juro. Não, é verdade, lembro-me de cheirar nessa cena. Não, lembro-me sobretudo, dos meus sentidos estarem muito presentes. E eu acho que foi uma cena, não foi uma cena sensual, obviamente, porque entre eles não havia essa coisa de ser uma coisa só de carne, não é? Foi um beijo de amor, um beijo de um amor, uma grande ternura. É isso que... E outra pergunta minha, agora, voltando para o Avancini, dentro ainda do campo das cenas. Praticamente quase todas as atrizes tiveram uma cena de nudez, né? Uhum. Outras foi pedido que talvez elas fizessem, outras renegaram, outras que quiseram fazer de uma maneira mais discreta. O Avancini, ou o roteiro, estava no roteiro que em algum momento a senhoria Graça iria mostrar alguma parte do seu corpo ou não? Não, fiquei tão contente. Isso era uma das coisas que eu via como deixa eu ver se me vai acontecer. Não. 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 Na altura, eu acho que também tinha a ver com os meus 20 anos. Eu acho que
com a idade, não quer dizer que com a idade uma pessoa deixe de ter pudor, não tem nada a ver com isso. Mas obviamente com a idade começamos a perceber como é que nos podemos proteger ou o que é que realmente é importante para a cena, a entrega, enfim, há outras formas de nos proteger. Embora seja complicado. Eu estava a dizer isto e estava-me a lembrar, a última novela que eu fiz, era protagonista, tinha muitas cenas de sexo Nossos e de dias, né? intimidade. Alguém perdeu, alguém perdeu. Foi a última novela que eu fiz, Ah, em Portugal, em 2019. Foi muito difícil e, quer dizer, não tem a ver com a idade. E a personagem era uma psicopata, era uma personagem muito intensa, e com cenas muito complicadas a esse nível. Não é que eu não fizesse na altura, obviamente que teria que fazer se elas aparecessem e iria estar preparada para isso. Mas não me aconteceu. Eu acho que não tinha a ver com o que o Avancini queria para a representação daquela personagem. entendi. E falando um pouquinho sobre a Avancini, as opiniões se dividem e as histórias são muitas sobre a direção dele. Ele é um mestre e a gente não tem o que negar sobre relação a isso. Tanto que o trabalho de vocês é espetacular. Mas dentro do núcleo dos portugueses havia, às vezes, uma tensão, às vezes ele chamava a atenção de uma forma muito brusca, ou não? Como é que era o tratamento? Bem, com os outros eu não me lembro. Como vejo, eu lembro-me de pouca coisa da novela. Não, lembro-me muito. Mas comigo, o Avancini, como eu fiz a Chica da Silva, e era a Chica da Silva, a Viúva do Enforcado, que foi a tal série que eu fiz aos 18 anos. Foi um mês e meio em que eu era a protagonista, entrava em todas as cenas. Fui muito dirigida por ele. Então, ele sabia falar comigo de uma maneira. Ele sabia como é que podia falar comigo. Ele não podia ser demasiado agressivo comigo, senão eu desatava a chorar. Não podia falar comigo de certa forma, senão eu não ficava sensível, ou como atriz eu não iria reagir bem àquele tipo de coisa. Portanto, ele sabia o que é que me havia de dizer. E ele respeitava-me imenso. E eu respeitava-o imenso. E havia uma distância e quase como uma... Ou seja, por exemplo, a Chica da Silva, ele não precisava de chegar para mim e dizer busca no olho, como ele fazia na Viva do Enforcado. Ele já tinha feito esse trabalho como professor, digamos, e ele bastava olhar, eu sabia quando ele fazia assim, eu já sabia o que é que ele estava a pensar, busca no olho. Eu já sabia. E ele fazia e eu fazia. Ou seja, havia ali Mas isto eu acho que os grandes mestres, os grandes professores, os grandes diretores, claro que ele podia também ter aquele gênio dele estranhíssimo de chegar a um platô e ficar toda a gente cheia de medo a esconder os textos, que ele odiava ver textos. Eu escrevia os meus textos todos para não podíamos esquecer, então eu escrevia tudo assim em letra muito miudinha e escondia nos partilhos. E se tinha alguma dúvida ia lá atrás ver. Ele nunca me apanhou com um texto. Nunca. Porque eu ia lá atrás, assim, escondia-me. Tipo, Nina, princesa. Ok, já sei. Às vezes, então, na Viúva do Enforcado eram 13 cenas num dia. Tinha muito, muito texto. Era impossível. Mas ele odiava papéis, cenas, guiões, não. Para ele era sagrado. Aquilo era um local sagrado. Não havia cá coisas, confusões. E depois uma coisa que ele também queria, e eu acho que é de louvar, é a concentração, é o foco, é o estar aqui e agora, deixar-se ir, não estar preocupado com, como dizem aqui em inglês, slow, não é slow, é pequena conversa, sabes? Coisas que às vezes ali em cena. Bochicho. Exatamente, cochicho. Coisas... Cochicho. Que é normal. Imagina uma equipa de 50 pessoas num espaço. Cochicho é uma coisa que num dia inteiro, mas ao mesmo tempo
quando se quer a magia, quando se quer a arte, o silêncio é tão sagrado, sabes? Para que a magia aconteça, às vezes é mesmo preciso deixar que haja uma respiração. É quase como estar numa igreja. Eu lembro-me muito bem ter uma cena numa igreja e isso foi uma coisa que me marcou muito na Viúva do Enforcado. Eu falo muito na Viúva porque é Walter Avancini total a série. E foi muito marcante em Portugal essa série. A forma de filmar, à mão, câmara à mão, movimento. Também Chico da Silva tinha isto muito. Isto é Avancini. Avancini é câmara na mão, muita pele, muito rosto, muita respiração, muita... E isto marcou a televisão em Portugal e a televisão do Brasil, claro. Mas eu lembro-me de estar na igreja, ter esta cena, e estava a ser filmada, eu esqueci completamente que estava a ser filmada. E havia algo de sagrado ali, de profundamente verdadeiro no que estava ali a acontecer. E ele estava a filmar uma coisa profundamente verdadeira. Isto é tão difícil fazer-se em televisão. E para se conseguir isto tem que ser um pouco louco, não é? Ele era um pouco louco. Uau, aquela coisa dele, a maneira de andar. Assim um bocado, tipo a deslizar, ele não andava, ele deslizava. E as pessoas todas olhávamos assim, ui, lá vem ele, o que é que será hoje? Uma novidade, o que é que aconteceu? Mas isso também é bom, é surpreendente, não é? Uma pessoa todos os dias são diferentes. Assim. E com os outros atores portugueses, no caso, que faziam parte do seu núcleo, ele também tinha essa mesma forma de falar que todo mundo já entendia, ou também às vezes surgiam os gritos? Não é assim! Eu lembro-me mais desses gritos na Viúva do Enforcado do que na Chica da Silva. Na Chica não me lembro. Era mais tranquilo. Era muito tranquilo. Ele nunca estava lá. Era raro ele aparecer. Quando ele aparecia é porque havia um problema. Mas... Então, geralmente era mais dirigida ou pelo Jacques Lagoa ou pelo Luiz Pilar. Sim, sim. Eram os que mais... Sim, Lisânias também. O Lisânias, que fez a Viúva do Enforcado também. O Lisânias eram os olhos da Viúva do Enforcado, era ele. Eu lembro-me dele ter a câmara assim no braço, ele punha a câmara e corria com a câmara. Ele corria, imagina o que é estar a olhar pela câmara e correr, a correr. Incrível, incrível, esse homem, incrível. E sim, eu não me lembro dele muito na Chica da Silva. Lembro-me no início muito, mas é que a novela também é uma coisa diferente da série de televisão. O outro foi uma série, ele estava lá todos os dias. A novela ele tinha que estar provavelmente mais a tomar conta do trabalho que já estava feito, do guião, que tem que ser escrito novo, de atores novos, essas coisas assim. Aprendi. Então, Anabela, estamos chegando já na nossa 1 hora. Do you really have to go? Oh my God, I have to go. Oh no! We didn't speak in English, but I think there's no one here in English. No, só português and Spanish e brasileiros. Oh, que eu adoro. Obrigada. Mas se você tiver uma outra oportunidade de fazer uma outra live, porque ficaram muitas perguntas, o pessoal tá me malhando aqui nos comentários, Sério? falando, mas faz aquela pergunta e faz aquela outra. Pessoal, eu tô lendo, mas algumas você já respondeu, ela já respondeu durante a live. Outras, se você tiver uma outra oportunidade de fazer uma outra live com a gente, o Mateus a dizer não. Oh. Vamos. Anabela, se você tiver outra oportunidade, vai ser maravilhoso. Tinha muitas Entretanto, há perguntas uma ainda para peça de você. teatro, vocês podem ver uma peça de teatro porque vai ser live stream. Eu estou em Inglaterra, em Londres, a fazer um espetáculo em inglês, mas quem entender inglês pode ver. Eu tenho no meu Instagram, também tenho, creio que eu tenho um blog que é o Voltar à Terra, também podem ver no blog ou no Facebook. Enfim, há vários sítios que eu posso dar para você, se você quiser partilhar, que Sim, vai ser uma peça de teatro em Londres e adoro a personagem, é uma personagem muito... e o tema é muito intenso, é sobre violência doméstica e os abusos da violência doméstica e uma série de mulheres que são acolhidas em um refúgio
Vai ser assim uma peça de teatro muito importante e muito bom para mim como atriz. E, portanto, quem quiser pode ver através do YouTube. Vai estar disponível online para aproveitar. Qual que é o nome do canal no YouTube, Anabela? Você recorda? Eu posso te enviar depois o link do espaço do teatro, está bem? Eu acho que é Tudo bem. melhor, ok? Live, Eu faço a vai ser postagem live aqui também no streaming, Facebook. vai ser um live streaming do espetáculo. O espetáculo chama-se Refuge. Refuge, que é o refúgio. Refuge. Ok? Ótimo. So we can Ok. see you again. We can see. Just a minute, just a minute, just a minute. Calma. You go to Take see it because easy. you speak English. You go to understand everything. Yeah. Antes de você ir embora, posso fazer um bate-bola com você rapidamente? Eu falo O uma que é um palavra e bate-bola? você... Ah, ok. Um bate-bola. eu falo uma palavra. Ok. Isso. Como se chama em Portugal? Se calhar é bate-papo. Não sei, olha, não faço ideia. O Eles chamam de bate-bola. meu português, não vou-te dizer. Não tá fácil. Não, mas não me lembro, bate-bola. Mas deve ser o mesmo, bate-papo, bate-bola. Mas diz. Eu falo uma palavra ou Eu uma gosto frase, um disso. grupo de Deixa-me palavras, preparar. e você me dá uma resposta. Ok? Sem Não pensar. vale longa, tem que ter uma palavra que vier na sua mente. Ok. 1996. Chica da Silva. Aprender línguas. Inglês. Cinema. Fellini. Falei nele há bocado, Fellini. Ou Tim Burton. Teatro. Sagrado. TV. TV para você ver. Ótimo. A cor dos meus olhos. Verdes. Religião. O planeta Terra. Walter Avancini. O gênio. Valci Carrasco. Adamo Ângelo. Eu acho que tem arte. Vamos dizer arte. Família Pereira. Estás a falar dos realizadores, não é? Agora fiquei baralhada. Quem são? Estavas a falar dos realizadores. Família Pereira. Família Pereira. A sua família. Família Pereira. Família Pereira. Casa. O povo judeu. Caminho. The Path. Inquisição. E sofrimento. Senhor Félix. O amor. Anquinhas, perucas e espartilhos. Liberdade. Brasil. Brasil é o sonho. Portugal. Portugal é o útero o útero da mulher. É o ventre da mulher. Fazer novelas. É chegar ao público. É o público. Cidade cenográfica. O mundo. Desejo. Pedro Almodóvar. É um desenho. É a produtora do Pedro Almodóvar. Eu também. É um desenho. É um desenho. Chica da Silva. Chica da Silva, Mina Graça. E é isso. Que Anabela, bonito! muito obrigado. Agora fiquei emocionada. Uau, que bonito. Mas quem eram aqueles dois nomes que tu disseste? Fiquei baralhada. Aqueles dois Qual deles? antes da família Pereira. Valci Carrasco, Adamo Ângelo. São os realizadores. Quem são? É o autor da Chica da Silva. O autor! Eu não me lembrava. Pensava que eram os realizadores. O que é que eu disse? Arte? Boa. Safame. Você falou antes. Tá feito. Fiquei
fiquei na Foi dúvida. ótimo. Obrigada, Ana, muito Tiago. obrigado por esse tempo. Passou voando. Foi Que lindo. bom falar com Gostei você. muito. Espero que a gente, né, nessa vida, tenhamos a oportunidade de nos conhecer né, Espero que sim. de face a face to face. E seria lindo voltar a Minas Gerais, ouvires a Londres e eu vou-te enviar o link da peça, tá? E depois podes-me dizer o que achaste. Talvez fazer um live sobre peça na novela Chica da Silva. Por que não? Pôr um pouco de Por que teatro não? aí. Vamos ver. Já quero, já quero. Boa. É só chamar que a gente vai. Um beijinho muito grande. Um Outro. beijinho. Muito Obrigado. obrigada. E obrigado a todos que estiveram na live também, pessoal. Tchau, gente linda. Obrigada. Bye, bye.